Com relação aos clitelados, temos que diferenciar realmente entre oligoquetas e irudíneos, porque a morfologia deles é muito diferente. No caso dos oligoquetas e das minhocas, nós temos um corpo praticamente cilíndrico, ele também pode ser ligeiramente achatado aqui ventralmente, mas a secção transversal ela tende a ser muito mais cilíndrica do que em poliquetas. Há poucas cerdas, o nome oligoqueta se refere exatamente a isso. Óligo é pouco, queta é cerda, então há poucas cerdas, e essas cerdas elas tendem a se localizar na região equatorial de cada metâmero, ou seja, no meio do metâmero. Só que as cerdas elas parecem emergir diretamente da parede do corpo. Não há parapódios, não há essas expansões carnosas que a gente vê em poliquetas, principalmente nas formas errantes. E além disso, os oligoqueta apresentam um clitelo, que é essa região mais entumecida, mais inchada, glandular, que vai ter um papel na reprodução, nós vamos discutir isso depois, mas essa região ela está sempre próxima da região anterior, ela não é na cabeça, veja, ou na extremidade anterior, mas ela é mais próxima à região anterior do que à região posterior, e ela vai ter um papel fundamental na reprodução. No caso dos oligoqueta, o clitelo, na maioria dos grupos, ele é persistente, ou seja, ele é evidente a vida inteira do animal. Já os irudínea apresentam o clitelo apenas em período reprodutivo, mas os irudínea eles são muito diferentes porque eles vão apresentar um corpo fortemente achatado no sentido dorso-ventral. Além disso, eles têm duas ventosas sempre, uma ventosa anterior, dentro da qual está a boca, e essa ventosa tende a ser menor, e uma outra ventosa, que é a ventosa posterior, que, onde o ânus se localiza, só que o ânus não está dentro da ventosa posterior, porque senão o animal ia defecar e ficava com as fezes presas junto ao corpo. O ânus fica dorsalmente a essa ventosa posterior. Então, os irudíneos todos vão apresentar duas ventosas, uma anterior, que inclui a boca no seu interior, e outra posterior, em cuja face dorsal está o ânus. Além disso, eles apresentam o clitelo também, só que o clitelo, como eu disse, ele só é evidente na fase reprodutiva, e outras características de irudíneos que são bastante marcantes é que os irudíneos todos, principalmente as sanguessugas verdadeiras, o chamado grupo dos Euirudínea, eles apresentam um número fixo de segmentos. Todas as espécies têm exatamente o mesmo número de segmentos, que podem ser 33 ou 34. E esse podem ser não é porque haja uma variação no número de segmentos. Não, a variação é quem conta. Depende da maneira como se considera prostômio, peristômio e segmento 1. Então, dependendo de quem conta, do método utilizado, nós temos 33 ou 34 segmentos. Mas as estruturas são todas fixas, todos eles apresentam o clitelo nos segmentos 9 a 11, ou 10 a 12, dependendo do método de contagem, mas todos apresentam o clitelo na mesma região, enquanto em oligoqueta não. Inclusive, a posição do clitelo em oligoqueta é um caráter taxonômico. A posição, eu me refiro aos segmentos onde ele está, e também o número de segmentos que ocupa. Já em irudíneos, o clitelo são sempre 3 segmentos apenas, nono, décimo e 11º, o 10º com o poro masculino, 11º com o poro feminino, e dependendo da maneira como você conta, então seria 10 a 12 e passa tudo só um segmento para frente. Outra característica importante, eu ia me esquecer de falar, mas é importante falar isso de irudíneos, é que vocês veem aqui uma série de anelações, vejam. Só que essas anelações elas não são segmentos verdadeiros, porque, como nós vamos ver na sequência, os irudíneos eles perderam os septos internos, então não existe segmentação interna, os metâmeros não são divididos no interior do corpo, e no exterior vocês veem uma série de anelações aqui que são ornamentações, elas são anelações secundárias e não correspondem a segmentos. Vocês lembrarem, eu acabei de falar que eles têm 33 ou 34 segmentos, e se você olhar aqui tem muito mais do que isso, mas apenas porque essas são ornamentações, são anelações secundárias
vejam o número de anéis aqui, que não refletem a metamilia interna. Com relação à anatomia, então, a primeira coisa a se ver é a parede do corpo, a estrutura da parede do corpo. E nisso, poliquetas e oligoquetas são bastante parecidos e os irudíneos, em compensação, são bastante diferentes dos dois. No caso de poliquetas e oligoquetas, nós temos, então, tipicamente uma cutícula, e a cutícula é muito fina, é meramente uma linha que fica aqui por fora. Em seguida, uma camada de epiderme, uma camada de células, uma única camada. Essa epiderme tende a ser bastante glandular. E depois vai haver a musculatura circular, que vocês veem aqui em preto, nessa imagem. A musculatura circular começa, as fibras estão ao redor do corpo. Quando você faz um corte transversal, você acompanha as fibras inteiras. Isso seria aqui. Em seguida, ela vai haver a musculatura longitudinal, ou seja, aquela que vai ao longo do corpo inteiro. Então, no corte transversal, você vê as fibras de frente, você vê as fibras cortadas, que seria aqui em cinza. E depois, revestindo uma ampla cavidade celômica, típico de anelídeos, vocês têm um epitélio de origem mesodérmica, portanto, mesotélio, que é o chamado peritônio. E esse peritônio, se vocês lembrarem então da aula de introdução à bilatéria, eu já falei como é que ele se encontra organizado em anelídeos. Esse peritônio ele, vai estar dividido numa parte na parede do corpo, que é o chamado peritônio parietal, que fica então logo abaixo da musculatura longitudinal. Outra parte do peritônio vai estar revestindo o tubo digestivo, que seria o peritônio visceral. E o que acontece é que na linha mediana, então na região mediana aqui, linha mediana dorsal, o peritônio parietal, ao invés dele continuar e formar uma volta completa, o que vai acontecer é que nessa linha mediana ele se dobra para o interior do corpo, então ele forma essa estrutura de parede dupla de peritônio. Essa estrutura de parede dupla é o chamado mesentério, e essa parede dupla, as duas camadas se separam para segurar os órgãos. Então aqui no caso desse anelídeo representado, vocês têm as duas camadas de peritônio se separando para segurar o vaso ventral, juntam novamente, abrem novamente para segurar o tubo digestivo, o intestino, fecha de novo, forma a camada dupla, novamente elas se abrem para segurar o vaso ventral, o cordão nervoso e o que houver, e aí chegando na face ventral, elas se separam novamente. Então, na realidade, cada segmento do corpo vai ter um celoma bastante amplo, em poliquetas e em oligoquetas, mas não é uma câmara única. Essa câmara está dividida em dois lados, um lado direito e um lado esquerdo. Daí a razão para haver um par de nefrídeos para cada metâmero do corpo, porque um nefrídeo é o responsável por eliminar os excretas nitrogenados contidos no fluido celômico de uma dessas cavidades, enquanto o outro nefrídeo se encarrega de eliminar os excretas nitrogenados da cavidade do lado oposto do corpo. Por isso vai haver um par de nefrídeos por segmento. Vocês têm aqui o corte de uma minhoca, de um oligoqueta, isso vocês veriam na aula prática. Então esse seria o corte num aumento menor, vocês veem a parede do corpo aqui, e um aumento maior, para permitir ver com mais detalhes, vocês têm aqui, olha, essa linha azul é a cutícula. Aí a epiderme, uma camada só de células, são células glandulares, vocês veem aqui muitos vacúolos. Depois a musculatura circular, reparem como você acompanha o sentido das fibras, porque é no sentido do corte da navalha. Depois a musculatura longitudinal, você vê os feixes cortados, então as fibras musculares vistas de frente. E aí, terminando a musculatura longitudinal e revestindo essa ampla cavidade celômica, vai haver um peritônio. Esse é o peritônio parietal, muito, muito fino. Pessoal, é dificílimo vê-lo nas preparações, nas lâminas. Você só consegue ver melhor em alguns pontos onde ele foi um pouco esgarçado, assim, porque a navalha passou e cortou. Então vocês conseguem ver alguma coisa, mas ele realmente é muito, muito fino e difícil de ver.
Na linha mediana, esse peritônio então se dobra para o interior, forma aquela estrutura de parede dupla, que seria o mesentério, e esse mesentério, as duas camadas se abrem para segurar o vaso dorsal, que vocês têm aqui. Então esse é o peritônio, separado, depois fecha novamente, abre para segurar o intestino, fecha novamente, abre para segurar o vaso ventral, fecha, abre para segurar o cordão nervoso, fecha, abre para segurar o vaso subneural, que só existe em alguns grupos de minhocas, mas nessa ele está presente, e aí fecha novamente, aqui vocês veem o mesentério chegando na face ventral. Pessoal, olha, eu falei para vocês que é dificílimo ver o peritônio parietal, e vocês podem ver que realmente ele é muito inconspícuo, mesmo em aumentos maiores você não o vê bem, mas em compensação o peritônio visceral, o que está nos mesentérios e segura os órgãos, no caso de oligoqueta ele é muito, muito, muito evidente, porque forma essas células alaranjadas aqui, que é o chamado tecido cloragógeno. A gente vai falar mais dele na sequência, mas esse tecido cloragógeno que existe em oligoquetas, não existe em poliquetas, mas ele é o responsável por funções análogas à do fígado de vertebrados. Que funções seriam essas? Seria síntese e armazenamento de lipídios e de carboidratos e também detoxificação de substâncias, ou seja, a eliminação de compostos tóxicos, principalmente compostos nitrogenados. Então, ele é bem evidente no caso de oligoquetas, aqui no peritônio visceral, porque ele forma esse tecido cloragógeno. Com relação aos irudíneos, aí nós temos grandes diferenças. Os irudíneos, em primeiro lugar, eles vão ter a epiderme muitíssimo mais glandular do que ela é em oligoquetas e em poliquetas. Vocês vão ver aumentos maiores disso na segunda aula de anélida, quando a gente falar de irudíneos mesmo, mas ele vai apresentar tipicamente umas glândulas arredondadas que se encontram aprofundadas num tecido conjuntivo que fica logo abaixo da epiderme. Esse tecido conjuntivo é a derme, e ele não está presente nem em poliquetas nem em oligoquetas, ele só existe nos irudíneos. Além da derme, nós vamos ter as camadas musculares, então tipicamente a musculatura circular por fora e a musculatura longitudinal muitíssimo desenvolvida aqui por dentro. Só que ao contrário do que acontece em poliquetas e em oligoquetas, entre as musculaturas circular e longitudinal vai haver fibras em diagonal, então uma musculatura que a gente chama de oblíqua, onde umas fibras estão orientadas num sentido, outras estão no outro sentido, e isso forma uma trama, forma um xadrez. Esse xadrez, essa musculatura oblíqua, é que vai ser responsável por dar os movimentos de torção que a gente observa em muitas sanguessugas e não observa nos outros anelídeos. Então as camadas musculares vão ser a circular, por fora, longitudinal interna, entre elas essa oblíqua ou diagonal, e indo de alto a baixo no corpo, uma musculatura dorso-ventral, que é o que promove exatamente o achatamento desses animais. Essa musculatura dorso-ventral nos esquemas, vocês veem que ela é bem representada, bem forte. Quando você vai ver a lâmina mesmo, você vê que ela é bem diferente, o que você vê é uns fiapinhos de musculatura, isso seria então a musculatura dorso-ventral, você vê uns feixes musculares. E em oposição ao que acontece nos outros anelídeos, em oligoquetas e em poliquetas, aqui você não tem uma cavidade celômica bem ampla no corpo inteiro, muito pelo contrário. O interior do corpo de sanguessugas ele é maciço, ele é preenchido por um parênquima, que é esse tecido azulado. Esse parênquima vai ter fibras de colágeno e vai ter também uma matriz líquida ou gelatinosa, que vai ser bastante importante até para permitir os movimentos do animal. Mas o celoma propriamente dito está restrito a 4 canais, que vão ser um dorsal,
outro ventral, dentro do qual corre o cordão nervoso, e um a cada lateral do corpo, que são os canais laterais. Então vocês vejam, aqui o corpo é maciço e o celoma está restrito a um canal celômico dorsal, um canal celômico ventral e um em cada lateral do corpo. Aqui vocês têm de um dos lados, do outro lado, não consigo ver aqui, provavelmente por artefato ele acabou não aparecendo no corte. Essa cavidade que vocês veem aqui e do outro lado, isso é a bexiga, a gente vai discutir isso no sistema excretor. Mas nos irudíneos vocês têm esse corpo então maciço, e por essa razão os irudíneos no passado, até a segunda metade do século XIX, eram considerados como plateumintes pelos zoólogos, porque achava-se que eles não tinham celoma e que eles tinham o corpo achatado dorsoventralmente. Com relação ao trato digestivo, os anelídeos são animais protostômios, vocês sabem, então o blastóporo origina a boca, entre aspas, e na verdade seria a parte do intestino médio que está voltada em direção anterior. Porque vocês já viram na aula de introdução à bilatéria, e eu estou repetindo agora, que a parte anterior do intestino e a parte posterior, ambas são de origem ectodérmica, ambas se originam de invaginações da ectoderme. Então, um estomodeu, no caso da boca, estoma é boca, um proctodeu, no caso do ânus, procto é ânus, e a única parte que é realmente endodérmica é essa região mediana do trato digestivo. Essa região mediana, sendo endoderme, ela não é revestida de cutícula, mas a parte anterior e a parte posterior, ambas de origem ectodérmica, apresentam cutícula, como a epiderme também apresenta. E essa cutícula, no caso do trato digestivo, ela pode se encontrar especializada, então vai haver espessamentos de cutícula para formar estruturas especializadas para triturar o alimento. Então essas estruturas podem ser mandíbulas, no caso de muitos poliquetas, podem ser dentículos, vocês veem aqui esses dentículos na faringe, isso é evertido, então essa faringe normalmente tudo isso está para dentro do animal. O animal aqui, ele everteu isso para se alimentar, e aí vocês veem esses dentículos e as mandíbulas que são usadas, então, para triturar o alimento. A gente vai discutir mais para frente como é que isso acontece. No caso de oligoquetas, no caso das minhocas, não há dentes assim visíveis, pelo menos não na boca dela, mas o intestino anterior de oligoquetas, ele vai apresentar uma região, muitas vezes forma um papo, dependendo da espécie, e mais importante, forma uma moela. Essa moela, sendo parte do intestino anterior, ela tem cutícula. E aqui ela está especializada para formar dentes, e esses dentes vão triturar o alimento na moela, claro, em conjunção com a musculatura circular da parede do corpo, comprime aquilo. Então, vai dando movimentos e isso tritura o alimento da minhoca, que no caso são os grãos de terra. Na aula prática, vocês fariam a dissecção, vocês vão ver na segunda aula de anévia, vocês vão ver essa estrutura mesmo, a moela, mas na aula prática vocês fariam a dissecção da moela, vocês cortariam por dentro para ver como é que estão esses dentes. Bem, no caso de oligoqueta, vai haver uma projeção do intestino, do epitélio do intestino mediano, da região mediana do intestino, e essa projeção forma essa estrutura que é quase como uma vírgula ou um ponto de interrogação invertido, que é o chamado tiflossole. O tiflossole é uma dobra apenas do epitélio intestinal. Então, se você vê esse corte daqui, que seria o da aula prática, o epitélio intestinal é essa camada cinza mais azulado, interna. Por fora você tem as células cloragógenas, das quais eu já falei, que é o peritônio visceral, e que então não é parte do epitélio intestinal. Aí depois haveria camadas musculares da musculatura do intestino, vocês vão ver isso melhor na segunda aula. Vai haver uma grande irrigação sanguínea e o epitélio intestinal. E aí, nessa região mediana, há essa
projeção aqui para o interior da luz intestinal, que é a chamada tiflossole, também com densa irrigação sanguínea, que vai ser responsável, então, por aumentar a superfície de contato com os alimentos, para aumentar a absorção. Vejam, toda essa estrutura, o tiflossole, é bastante irrigado, assim como a parede do intestino também é. E esses vasos que estão aqui, eu lembro para vocês quais são. São exatamente aqueles vasos capilares que eu falei que a cada metâmero do corpo saem do vaso dorsal, abraçam o intestino para nutrir as células intestinais e também para absorver nutrientes. Então vocês veem exatamente esse plexo de capilares aqui, para nutrir o epitélio intestinal e também absorver os nutrientes, muito desenvolvido aqui na tiflossole. Com relação à circulação, o sistema circulatório emal ele apresenta grande variação em anelídeos e em poliquetas, nas formas maiores, ele tipicamente é fechado. Como eu disse e acabei de repetir, há um vaso dorsal que é muscularizado, atua como coração nesses animais e leva o sangue em direção anterior. Outro vaso é o vaso ventral, que não é muscularizado, então ele não tem a função de coração, mas ele leva o sangue em direção posterior. Então, o vaso dorsal vai para frente, em direção à cabeça, nas formas que a tem, enquanto o vaso ventral leva o sangue em direção ao pigídeo. Mas a cada segmento do corpo vai haver, então, uma rede de capilares que abraça o intestino, nutre as células intestinais e absorve nutrientes e chega ao vaso ventral, e outra rede de capilares que sai do vaso ventral, vai para a superfície da pele realizar as trocas gasosas e chega ao vaso dorsal. No caso de oligoquetas, o sistema circulatório é fechado em todas as formas. Já em poliquetas, nas formas maiores vocês têm esse padrão, mas há muitas formas, menores principalmente, onde os septos internos foram reduzidos ou desapareceram completamente, e aí o fluido celômico é que vai circular pelo corpo inteiro e vai ter função circulatória, e dessa maneira o sistema emal tende a ser reduzido, e ele pode ser aberto ou até mesmo desaparecer completamente. Já nos oligoqueta, o padrão é sempre esse sistema circulatório fechado. Agora, os irudíneos têm um padrão completamente diferente. Como nós já vimos, nos irudíneos há uma grande redução do celoma e a perda dos septos internos. Então, o celoma se restringe a 4 canais, que são um dorsal, outro ventral e um a cada lateral do corpo. Aqui só está representado de um lado, mas do outro lado seria a mesma coisa. Além disso, vai haver toda uma rede de vasos capilares, também de origem celômica, então é tudo convergente com o sistema emal de poliquetas e de oligoquetas, tudo isso é celômico, mas vai haver toda uma rede de vasos capilares, tanto ao redor do trato digestivo, quanto na superfície da pele, e todos esses vasos são celômicos. Nas sanguessugas mais desenvolvidas, nos chamados Euiridíneas, já houve o desaparecimento completo do sistema emal. Mas em algumas formas, mesmo em alguns Euiridíneas, ainda existe o sistema emal, ele é aberto e os vasos eles correm dentro dos canais celômicos. Então o vaso dorsal corre dentro do canal celômico dorsal, enquanto o vaso ventral corre dentro do canal celômico ventral. Mas isso apenas nas formas que ainda retiveram algum tipo de sistema emal. Nos outros ele desapareceu completamente. E o fluido celômico, então, é que vai ter a função circulatória nas sanguessugas. Com relação ao sistema nervoso, o típico de anelídeos é que haja um cérebro, que é o chamado gânglio suprafaríngeo, porque ele fica exatamente acima da faringe. Em algumas formas ele pode estar um pouco recuado, então ele pode estar mais para trás, e nesse caso ele é chamado de supraesofágico, porque ele fica em cima do esôfago.
e desse cérebro sai um cordão nervoso, um anel, que envolve o tubo digestivo, então a região anterior do trato digestivo. Então sai esse anel aqui, dos dois lados, portanto, do gânglio cerebral, ou gânglio suprafaríngeo, e eles se fundem ventralmente num cordão nervoso ventral que vai apresentar um gânglio para cada segmento do corpo. O primeiro gânglio é o subfaríngeo ou subesofágico, mais uma vez, dependendo da posição no corpo do animal, e depois vai haver um gânglio para cada metâmero, que recebe o nome do próprio metâmero, ou seja, o número. Então, gânglio número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Vejam, na maioria das formas, o cordão nervoso ventral é único, mas alguns anelídeos mais basais ainda apresentam dois cordões nervosos ventrais unidos a cada segmento do corpo por comissuras. Então é aquele padrão que vocês viram em plateumintes que a gente chama de escada de cordas, onde você tem dois cordões, então, correndo em paralelo, e a cada segmento do corpo comissuras entre eles, que seriam os degraus de uma escada. Ao longo da evolução, o que a gente observou é que esses cordões vão ficando cada vez mais próximos até se fundirem num único cordão nervoso ventral. Nas formas que têm dois cordões, vai haver um par de gânglios para cada metâmero. Nas formas em que eles estão fundidos, como esses que estão aqui no esquema, vai haver apenas um gânglio para cada metâmero do corpo. E esse gânglio também, vocês não esperem ver uma bolota, uma pérola completamente redondinha, bonitinha, formada. Não, o que vocês veem é um inchaço, essa estrutura ligeiramente mais inchada. Isso é que você reconhece como um gânglio. Bem, esse esquema está apenas para mostrar que o cordão nervoso é ventral, ele estaria nessa região, assim como esse também mostra isso, e esse esquema também mostra. E uma coisa que aparece em anelídeos, e na verdade aparece em muitos grupos de animais invertebrados, são as chamadas fibras gigantes. Essas fibras gigantes são fibras com um diâmetro muito maior e que, por causa disso, vocês já devem ter estudado na fisiologia, se não estudaram, vão estudar, mas esse calibre maior, esse diâmetro maior das fibras permite respostas muito mais rápidas do que os outros neurônios. E as fibras gigantes em anelídeos e em todo e qualquer grupo que apresenta fibras gigantes, elas estão relacionadas com o movimento de fuga. Então, se um predador qualquer assusta ou ameaça um anelídeo, o anelídeo tem uma resposta muito mais rápida de fuga que é gerada por essas fibras gigantes. Vocês vão ver fibras gigantes em diversos grupos de invertebrados e até em peixes tem também, e sempre em todos os grupos onde elas aparecem, a função é essa, a função é fuga, mecanismo de fuga. Elas não são fibras usadas normalmente nos movimentos de repouso do animal.